Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Começamos esse vídeo, vamos falar sobre aquele vídeo que estamos compartilhando com vocês, da entrevista do Rodrigo Abreu, lá no canal Teletime, com Samuel Possebon. Mas vamos falar um pouco, logo nessa introdução, de que os preços no atacado na Alemanha desaceleraram para 2% em março, na comparação anual. Então, isso nos sinaliza para uma melhora das pressões inflacionárias na Alemanha. Essa notícia é positiva, né? Uma desaceleração das pressões inflacionárias na Alemanha, certo? Então, uma boa notícia vindo de lá da Europa. Uma boa notícia vindo de lá da Europa. O que mais poderíamos destacar? O WhatsApp, não sei se vocês acompanharam isso, mas vale a pena ficar atentos. O WhatsApp está liberando as compras direto, utilizando a ferramenta a partir de parcerias, né, já celebradas aí com a Visa e a Mastercard, né? Então, o WhatsApp ele liberou o serviço de pagamentos para pessoas físicas, para que elas possam fazer pagamentos junto a pequenas empresas. Esse novo recurso permitirá uma jornada de compra completa no aplicativo, sem que o consumidor precise sair da conversa para efetuar uma compra. Já era possível encontrar um negócio, trocar informações e fechar uma compra, tudo diretamente no WhatsApp. Mas não era possível fazer o pagamento direto no aplicativo. Com a novidade, essa será a etapa final deste ciclo comercial. O recurso já está liberado para os consumidores que estiverem com a versão mais atualizada instalada. A liberação para as empresas, no entanto, acontecerá aos poucos e deve levar alguns meses para estar completa. O Banco Central anunciou aí que tinha dado autorização para avançar esse processo do WhatsApp, né? Então, depois, quem tiver interesse, né, procura aí informações no Google, informações sobre essa nova funcionalidade do WhatsApp com relação a esse sistema de pagamentos, né, utilizando aí os cartões de créditos, Visa e Mastercard, né? Então, é mais um avanço, é mais um movimento que a gente está enxergando aí. É a tecnologia avançando, é a tecnologia criando novas possibilidades. É um mundo onde a transformação tecnológica está acelerada, né? Precisamos estar nos atualizando dessas mudanças que estão aí a todo dia nos convidando para refletir sobre esse novo mundo que está aí, né? O minério de ferro andou corrigindo, né, nas últimas semanas, e a grande questão é se isso está próximo do fim, essa correção, se haverá uma nova alta, ou se os tempos de alta ficaram para trás. O que vocês precisam entender é o seguinte: esse minério de ferro ele vai flutuar em função de algumas questões. De um lado, demanda, né? A demanda sobre um determinado produto faz com que os seus preços subam se a oferta for menor do que a procura, né? Então, se a oferta do produto é menor do que a procura, vai haver uma pressão de alta neste produto, nesta commodity, né? A demanda vai aumentar pelo minério de ferro conforme a reabertura da China avance, conforme a economia volte a crescer. Então, tivemos um dado muito positivo do primeiro trimestre, o PIB chinês cresceu 4,5%. Vamos lembrar que no ano passado ficou na casa dos 3%, o PIB da China, a variação de crescimento. Então, já nesse primeiro TRI, 4,5%, isso é ótimo. Vamos aguardar e ver a movimentação nos próximos trimestres. Mas um ano positivo de China
um ano de taxas maiores de crescimento, acima de 5%, vão sinalizar, sim, demanda pelo minério de ferro. Isso não há dúvidas de que possa acontecer, né? O Goldman Sachs tem avaliado que os preços do minério de ferro foram sustentados até o momento por uma combinação de sentimento positivo em relação à reabertura da China, uma sazonalidade positiva, com uma forte demanda de aço e fraca oferta de minério, e o reabastecimento para o Ano Novo Chinês. A equipe de materiais básicos do banco apontou também que as carteiras de pedido de aço foram mais fracas do que o esperado, o que se traduziu em um apetite reduzido das siderúrgicas para fazer reabastecimento. Os estoques atingiram um pico baixo em relação ao ano anterior. Ao mesmo tempo, o sentimento positivo em relação ao minério de ferro e ao aço na China, após a reabertura, está enfraquecida, pois os investidores têm percebido que o setor de consumo provavelmente se beneficiará muito mais do que o de commodities, que dependem de investimentos em ativos fixos e imóveis, como o minério de ferro e aço. Por fim, a oferta de minério geralmente cai no primeiro TRI e segundo TRI, e um aumento de material é esperado daqui para frente, o que deve pressionar as cotações na segunda metade do ano. Mais especificamente para este ano, as exportações de Índia e de Austrália estão aumentando, enquanto a oferta de sucata na China provavelmente pressionará os fundamentos do minério de ferro, é o que pensam os analistas do banco. Para a segunda metade do ano, a fraqueza de demanda como resultado de lançamentos imobiliários mais fracos em 2022 também ficará mais evidente. Em resumo, os preços de minério de ferro estão lentamente perdendo suporte do sentimento positivo e da reposição de estoques, mas a sazonalidade ainda não atingiu seu pico. Esperamos que a atual força da oferta-demanda seja seguida por uma fraqueza significativa na segunda metade do ano, uma vez que o aumento da oferta se segue ao enfraquecimento da demanda da China, dizem os analistas do Goldman Sachs, esperando que o minério de ferro continue a cair e que possa talvez chegar no quarto trimestre deste ano a $105 a tonelada. E olhando para 2024, as projeções é de que ele chegue a $90. Então, esse é o olhar, pelo menos, do Goldman Sachs. Isso tem impacto na geração de resultados da Vale? Óbvio que sim, óbvio que sim. Isso significa um cenário menos otimista para a Vale? Sim, mas vamos lembrar que também temos aí, no decorrer deste ano, uma reflexão aí de como vai se dar o processo de criação de uma nova empresa da Vale, a Vale Metais Básicos, e o que isso vai significar de input, vamos dizer assim, de valorização para as ações da empresa. É isso que a gente precisa estar acompanhando também para quem está estudando o Vale, não pode olhar apenas mais o minério de ferro, tem que olhar agora também a nova empresa que deve surgir até meados do ano, que é a Vale Metais Básicos. É isso que a gente tem que estar observando, ok? Bom, vamos continuar falando sobre Oi, uma entrevista dada pelo Rodrigo Abreu ao canal Teletime. Vamos continuar falando sobre isso neste vídeo e nos próximos. Então, me permita aqui compartilhar novamente essa entrevista dada pelo Rodrigo Abreu ao Samuel Possebon, lá do canal Teletime. Prestem atenção, por favor. Que é o financiamento de longo prazo, como eu já mencionei. Esse financiamento de longo prazo é um financiamento de R$4 bilhões, e esse financiamento aí ajuda toda a estrutura da companhia até que ela possa chegar a uma situação de geração de caixa operacional que a gente prevê no nosso plano para depois do término da concessão. Então, obviamente que... Collaboration is key for team success. With ClickUp, you can easily manage your team's tasks and timeline. Como nós falamos aqui, tem a concessão, poderia até ser tema de um outro papo, mas nós temos várias iniciativas para equacionar a concessão o mais rápido possível, mas por enquanto ela é uma concessão deficitária, ela gera prejuízo todo ano, ela gera perda. Então, uma vez que se encerre esse consumo de recursos, de caixa, de resultado da concessão, a companhia começa a gerar
um caixa operacional bastante maior, e aí tem condição de se equilibrar e fazer tanto a quitação das suas dívidas financeiras, também visando outros grupos de ativos, quanto a sustentação do futuro da companhia. Para ser completo no plano, só para terminar assim, para ser completo no plano, o plano também pressupõe algumas coisas que é importante mencionar. Uma delas é que toda dívida nova acaba tendo garantias, né? Isso é inexorável, qualquer tipo de processo de recuperação, quando você tem uma dívida nova, que a gente chama de uma dívida extraconcursal, que é o famoso DIP, que é o Debtor in Possession, essa dívida sempre tem que ter uma garantia, dificilmente você vai, dificilmente não, eu diria que nunca você vai ter um credor que aporte dinheiro novo numa empresa de recuperação sem ter algum tipo de ativo dado em garantia. A principal garantia dessa dívida nova são as ações que nós temos da Vital. Então, o único papel da Vital nesse processo da recuperação financeira, do dinheiro novo, do crédito, é que ela é um ativo que está sendo dado em garantia para tomada de dinheiro novo. Você lembra, Samuca, que quando nós falamos do plano futuro da Oi, uma coisa que nós sempre mencionamos é que por que nós não tínhamos feito uma venda integral de ações da Vital quando fizemos o plano no ano passado? Poderia ter recebido mais caixa, poderia ter diminuído mais a dívida, mas nós não fizemos essa quitação integral porque nós acreditávamos e acreditamos que o valor da Vital ainda vai crescer muito. Então, para nós fazia mais sentido manter uma participação, esperar que essa participação se valorizasse mais, e lá na frente, esse seria um ativo importante para poder fazer face à diminuição da dívida da companhia. Nesse caso, já uma dívida reestruturada. Então, no futuro, existe sim uma visibilidade de, eventualmente, poder ser feita uma monetização da nossa participação na Vital para poder quitar essa dívida remanescente ao longo do tempo. Importante lembrar que a participação de vocês na Vital, que passou por um processo de aprovação, inclusive, pela Anatel e tudo mais, ela tem algumas restrições, né? Assim, vocês não poderiam ser totalmente diluídos na Vital, porque existem algumas questões relacionadas ainda a bens reversíveis, que estão ali dentro do contexto da aprovação da Anatel. Mas essa restrição, Samuel, ela só existe enquanto durar a concessão. Se nós tivermos a migração, essa restrição desaparece. Se nós fizermos o processo de devolução da concessão e segregação, ela desaparece. Então, ela é única e exclusivamente uma restrição ligada à existência da concessão como parte do Grupo 8. E, obviamente, que até que essa possível futura monetização aconteça, certamente a concessão já vai estar resolvida. Seja porque se fez uma migração, se conseguiu chegar a um acordo na migração versus arbitragem, ou se devolveu a concessão em 2025. Então, obviamente, para nós aqui, essa restrição, ela obrigatoriamente desaparece, no máximo até 2025. Tá? Mas, além da participação na Vital, me parece que tem mais 3 elementos aí que são possíveis garantias. Tem uma participação, uma venda integral ou parcial da ClientCo, né, da empresa que hoje presta serviço para clientes, que nem está criada, né, na verdade é a própria Oi hoje, né, mas enfim, seria criada, e tem ainda a Serrede e a Tatu, né, que poderiam ser vendidas. Tatu não. Vamos lá. Em relação às duas primeiras, acho que é mais fácil. As duas primeiras são subsidiárias integrais, elas são empresas razoavelmente pequenas do ponto de vista de valor, então é muito mais como uma garantia, por exemplo, de repagamento mandatório caso você faça uma venda, do que, existe um plano todo de usar isso como um grande ativo para fazer a quitação de dívida. Não. Mas elas estão à venda? Essas duas unidades estão à venda? Essas duas unidades, nós dissemos no passado que, existindo possibilidade de monetização, elas poderiam fazer parte de um processo, mas hoje elas continuam sendo subsidiárias integrais e estão operando, e atendem a Oi e fazem parte do nosso portfólio. Mas em relação à ClientCo, aqui é o ponto principal que você trouxe, a ClientCo, nós criamos no plano a prerrogativa de criar a ClientCo de maneira, não é independente da, mas de maneira isolada, para que nós possamos ter mais flexibilidade, inclusive de receber aportes diferenciados, de poder pensar numa eventual futura abertura de capital, onde você continua mantendo o controle da empresa, mas consegue aportar capital secundário na empresa, ou receber um acionista. Ou você possa receber novos acionistas, você possa participar de fusões e aquisições. Então, existe sim uma prerrogativa de você ganhar um pouco mais de flexibilidade, seja em relação ao que a gente chama de empresa de fibra, seja em relação a Oi Soluções, mas de maneira geral, todas elas fazem parte da operação da Oi, tá? Então, a única empresa que está destacada, isolada, que não faz parte do operacional da Oi é a nossa participação na Vital. A ClientCo, independente de você fazer uma criação de uma entidade segregada, ela continua fazendo parte da operação da Oi. E, obviamente, que nós temos que tratar com muito carinho dessa operação, até porque ela é o coração da nossa geração de resultados. Essa era a minha pergunta. Vendendo a ClientCo, sobra só Oi Soluções, que é do mercado corporativo. E, obviamente, que para nós, essa operação é a operação que carrega a Oi para frente. Obviamente, que quando você trata de garantias, a gente já fez isso no passado, muitas vezes garantias, você tem sim garantias, mas isso não significa que necessariamente você execute garantias. Garantias é para quando as coisas não dão certo, né, Samuel? A execução de garantia é para quando a coisa não dá certo. Então, na nossa visão, essa criação da ClientCo, ela é importante, porque ela nos dá mais flexibilidade, até mesmo de continuar a crescer a operação de maneira mais rápida, até do que nós já estamos crescendo, receber aportes, como eu comentei, de maneira direcionada, até porque, de novo, você, para aportar numa operação, um investidor, ele certamente prefere aportar numa operação que não tenha um processo de recuperação necessariamente, e para continuar gerando valor para a companhia no futuro. E lá na frente, no futuro, essa passa a ser uma parte valiosa da operação, passa a ser um ativo que ele gera resultado, ele tem possibilidade de participar de processos de M&A, ele tem possibilidade de participar de processos de abertura de capital, mas que é uma parte integrante do Grupo Oi. Tá? Então, é importante também esclarecer essa dúvida. Agora, eu tinha ficado com a impressão, a primeira vez que eu li o plano, que tinha um aporte da Vital, você disse que não tem, a Vital não está colocando dinheiro. Não tem aporte nenhum. Nem BTG, nem o grupo. Nenhum, nada. Nenhum. Mas eles entram dando um desconto no aluguel da rede. Então, não é no aluguel da rede, tá? Aqui a gente precisa... Não. Aqui a gente precisa também clarificar algumas coisas. Qual é o segundo grupo de renegociações que nós estamos tentando incluir nesse processo todo? Porque, de fato, quando a gente pensa nas operações que geraram essas obrigações, todas elas são operações de um passado muito longínquo e que, de alguma maneira, podem até já estar bastante amortizadas. Existe um grupo de obrigações que a gente chama de passivos onerosos, Samuca, que são, basicamente, compromissos de take or pay, que você acaba tendo que pagar, independente de usar ou não,
e que ao longo do tempo, uma vez que você deixa de usar, na prática vira uma obrigação financeira, não é mais um contrato operacional. Então, isso vale para o que hoje existe com o que a gente chama do contrato LTLA, que veio de Globenet, então não tem nada a ver com a rede da Vital, é a Globenet, porque a Globenet foi incorporada na Vital. Tá? Então, hoje, a Globenet é parte da Vital, mas o contrato ao qual a gente se refere é o antigo contrato com a Globenet, é o contrato de cabos submarinos, de uso de infraestrutura de cabos submarinos, que lá atrás foi uma venda que foi feita para a Globenet adquiriu essa infraestrutura e a companhia entrou num contrato de pagamento de longuíssimo prazo, de take or pay, de longo prazo, que vai até 2028. Na transação com Vital, nós fizemos um encontro de contas e quitamos tudo até 2024, mas ainda resta uma obrigação importante da companhia que cobre 25, 26, 27 e 28. São 4 anos de obrigação de take or pay, que hoje basicamente é um contrato não utilizado. Então ela é uma obrigação como se fosse uma obrigação financeira, ela só é de um credor financeiro de um credor operacional. Então a gente chama de passivo oneroso. A mesma coisa vai acontecer com o satélite, uma vez que você tem um satélite DTH, que tem uma capacidade muito maior do que a capacidade que é utilizada, então tem uma capacidade ociosa que a gente paga simplesmente por um contrato de take or pay, e a mesma coisa vale para alguns outros contratos. Então a nossa busca nesse processo é também, junto a esses provedores, renegociar os passivos onerosos para que eles possam, de alguma maneira, contribuir com a recuperação da companhia, garantir, obviamente, um recebimento, mas em troca de um futuro que passa a ter um potencial bastante mais certo de recebimento, você tem uma renegociação de termos, e aí, nesse caso, a gente busca chegar próximo dos 50% de desconto também com esses provedores. Então, o que nós anunciamos na semana passada, em relação ao Vital, não tem nada a ver com a operação de fibra da Vital, do FTTH, não tem nada a ver, é o contrato de passivo oneroso dos cabos submarinos que vieram da Globenet. Então, a Vital fez uma proposta de adesão ao plano, onde ela concederia 50% de desconto nesses passivos a partir de 2025, e nós estamos negociando a mesma coisa com os outros fornecedores de passivo oneroso, para, obviamente, sustentar o plano e para que a empresa passe a voltar a ser viável. Né? Então, essa é uma segunda negociação. Então, Vital não tem nada a ver com aporte, não tem nada a ver com credor financeiro, não tem nada a ver com a operação de fibra atual. Tá? E os outros... Então, falando sobre essa situação aí da Vital, para a gente encerrar esse vídeo, o importante é entender que essa operação da Globenet é algo inexplicado, que não faz o menor sentido esta operação que foi feita lá atrás, em 2014. Essa venda da Globenet para o BTG foi feita em 2014. Ela não faz o menor sentido. Ela amarrou a empresa Oi num compromisso futuro em dólar. A dívida nesse compromisso futuro, esses pagamentos futuros, dobraram o valor de desembolso que a Oi tem que fazer até 2028, por conta da variação cambial. E é um negócio inexplicável, porque vocês viram o Rodrigo Abreu aí dizer que não utiliza esses cabos submarinos. Ou seja, é algo que não tem o menor bom senso do ponto de vista de justificativa. Não tem o menor bom senso do ponto de vista de justificativa. A Vital ofereceu um desconto aí de 50%, ou seja, poxa, que legal, de 5 bi que a Oi ainda teria que pagar por este contrato da Globenet, vai pagar só 2,5 bi. Mas tem uma cereja de bolo aí. A Vital está querendo também receber a sucata dos fios de cobre dentro dessa negociação. E aí fica a pergunta, a Vital vai pagar por esta sucata do cobre, por essa infraestrutura não utilizada mais dos fios de cobre, ou vai receber gratuitamente isso pelo desconto? Porque se vai receber gratuitamente, na verdade, isso tem valor, esse fios de cobre. Existe aí o grupo RK, que está fazendo uma proposição de adquirir este cobre, que não se tem confirmado valores, mas se fala em algo acima de 2 bi. É isso mesmo, não é? A presidência da empresa precisa se manifestar, precisa trazer os números para o conhecimento do mercado de forma absolutamente transparente, embora a empresa tenha sido pouco transparente até aqui. Né? Então, a gente pode estar esperando transparência de quem não tem transparência. Então, isso é um problema. Né? Mas é preciso acompanhar esse assunto. Desconto da Vital na dívida da Globenet, dívida da Oi com a Globenet, que merecia ser investigada pelo Ministério Público Federal e por outros órgãos, deveria ser investigada, para entender quem ganhou dinheiro com isso, porque a Oi não foi. Então, é preciso saber quem ganhou dinheiro com essa venda. Do outro lado, essa dívida que a Vital está dando 50% de desconto, e ela já manifestou que quer os fios de cobre da Oi. Vai pagar por estes fios de cobre? Porque deveria. Se está dando desconto de dívida, legal, está dando desconto de dívida, ótimo.
mas não pode estar querendo de graça os fios de cobre, porque esses fios de cobre representam valor. Existe um grupo chamado RK que está apresentando uma proposta financeira para ficar com esses fios de cobre, e são os fios da telefonia fixa, né? Vamos lembrar disso. E além disso, retirar estes fios de cobre. Ou seja, a Oi não teria custo algum. Então, essas coisas ainda precisam ser explicadas. Estas coisas ainda precisam ser explicadas e elas não foram, mas se você está investido em Oi, precisa entender e cobrar da empresa respostas. A empresa precisa dar mais respostas. Essa é uma questão importante. Não pode se furtar a dar respostas, né? Depois de tudo que já aconteceu este ano, tudo que a Oi não pode mais é se furtar a falar com seus acionistas. Da nossa parte, precisamos cobrar. Se a empresa não dá as informações de boa vontade, usar os meios cabíveis de proteção junto ao Ministério Público, CVM e Justiça. Justiça. Para que as coisas fiquem claras. Fiquem claras, porque elas não estão. Podem acreditar que elas não estão claras. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima.